Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, da parte daquele que morreu e ressuscitou e vive para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus querendo, para todo o Brasil. Irmão, a polêmica tá grande ainda, não? Tá pegando fogo, né, nas plataformas do YouTube, nos canais, nas redes sociais, né? Sobre é uma seita ou não é? É heresia ou não é? Né? A igreja do sétimo dia é uma seita, sim ou não? Mas esse não é o tema, este não é o assunto. Apenas para você ver, irmãos, como o negócio é sério, né? Como está explodindo agora, né? Um Big Bang dentro da religião, agora que começou, né? Ou seja, da pandemia para cá, tudo está explodindo, né? São vários Big Bangs dentro da religião. O que é? Quem é seita, quem não é seita, né? Doutrina de homens, doutrina de demônios, heresias, né? Falsas doutrinas. Bom, para mim, irmão Van, que vos fala, depois que eu passei a estudar, a pesquisar profundamente o preterismo, ela para mim, eu penso assim, o preterismo, né, aqui a escatologia consumada é a melhor opção, né, é a melhor visão dentro das escrituras, a escatologia consumada. Eu aconselho a você a examinar, a estudar, a pesquisar sobre escatologia consumada. Glória a Deus. Então, vamos para cá. Quem é povo de Deus? Vamos ler aqui o versículo. Vamos ver o versículo. Ela dará à luz um filho, né? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Irmão, ao pecado que a lei condenava, a gente tem que entender isso. Temos que entender isso. Há pecado que a lei condenava, que era para os judeus. Mas ao pecado herdado, né, de Adão. Adão pecou, desobedeceu, toda a raça humana pecou e desobedeceu em Adão, o pecado adâmico. O pecado de Adão passou a todas as gerações, certo? A todo ser humano, a todo ser que nasce na carne em pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12, olha o que diz, aqui ó. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedeceres aos seus desejos. Romanos 6, agora o 23 que diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado em Adão gerou morte a todo ser humano. E ele diz mais, por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Por isso que todos, tanto judeus como gentios, pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Você tem que entender isso aqui, ó. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gentios gregos estão todos debaixo do pecado. Você vai negar isso? Você vai dizer que o pecado, que Jesus tirou o pecado do seu povo, só dos judeus? Eu também pensava assim que eu entrei na graça. Hoje não. Calma lá. Hoje eu vejo que todos pecaram. Então Paulo mentiu. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão
toda a humanidade debaixo do pecado. Beleza? Tranquilidade. Agora, aí eu pergunto, aí quando você vem para aqui, para Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz: ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Pronto. Salvará seu povo. A pergunta é: quem é o povo de Deus? Quem são os escolhidos? Povo são os escolhidos. Aqui, ó. Os eleitos, os predestinados, somente. Não tem outro. Há uma falácia de algumas religiões que dizem assim: vamos espalhar a semente a todos os filhos de Deus. Todo ser que nasce é filho de Deus. Não é. Não, isso é dentro da religião. Agora, quem é o povo? Seu povo. Quem é o povo de Deus? O Deus, Jesus, morreu e ressuscitou para tirar o pecado do seu povo. Então, se Jesus tivesse tirado o pecado, preste atenção, só dos judeus, eu e você não teríamos a vida eterna em Cristo Jesus. Não teríamos o nosso espírito aperfeiçoado, porque só iriam ser salvos os judeus. Ele só tirou o pecado dos judeus, mas Romanos, preste atenção, 3:9 diz, aqui ó, no finalzinho, aqui ó, demonstramos que tanto judeus como gentios, gregos, estão todos debaixo do pecado. Aqui dentro, aqui, ó, judeus e gregos, né? Judeus e gentios, aqui neste mundão aqui, estava o povo de Deus. Aqui estavam os eleitos, os predestinados, os escolhidos, para que Cristo, através do seu sacrifício, tirasse o pecado do seu povo, tanto dos judeus como dos gentios. Eu pensava que era só dos judeus. Não, Jesus morreu para tirar a lei, sim, aboliu a lei dos judeus, que apontava, que condenava, né, para a sentença de morte, e matava o seu povo, judeus. Mas esse pecado aqui foi o pecado de Adão, herdado, toda a humanidade herdou a desobediência. Por desobediência de um, todos desobedeceram. Por um pecado de um, todos pecaram. Por a morte de um, todos morreram. Aqui fala de pecado, não é morte física, é pecado, certo? Agora, então, quem é o povo de Deus? O povo de Deus está aqui, ó. Tanto judeus como gregos. Os eleitos estão aqui dentro. Os eleitos dos judeus e os eleitos dos gentios. Vamos ver isso aqui. Quem realmente são? Então, o povo de Deus, quem são os eleitos? Foram os judeus? Só os judeus? A resposta é não. Então, irmão Vão, só quer dizer que o povo de Deus veio dos gentios. Jesus tirou o pecado só dos gregos, dos gentios. A resposta também é não. Como assim, irmão Vão? Não são judeus? Não. São gentios? Não. Eleitos é todo aquele que teve o seu nome no livro da vida. Aqui é que está, meu irmão, a revelação. O eleito é todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Seja ele judeu ou gentil. Fora disso, não houve predestinação, não houve eleição, não houve salvação. Eleitos, repito, quem são os eleitos? Quem é o povo de Deus? Tanto judeus como gentios. Agora, tiveram que ter o seu nome
escritos no livro da vida. Se não teve, não é eleito e nem é predestinado à vida eterna. Preste atenção nessa historinha aqui. O sacrifício de Cristo Jesus foi feito para remir, abolir a lei de Moisés, dos judeus na cruz. Cristo uniu todos os eleitos, judeus e gentios, certo? Como um só povo. Você vai ver isto. Então, o povo de Deus, os eleitos, os predestinados, está aqui, ó. Tanto judeus, não todos, só os eleitos, como gregos ou gentios, não todos, só os eleitos, só os que nasceram predestinados para crer. Então, Jesus apagou, aboliu o pecado dos judeus e dos gentios na cruz. Calma, calma. O que é ser um eleito? É todo aquele cujo nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, Biblos, Zoé, livro da vida. Você viu aqui no estudo passado, no finalzinho do estudo passado. Olha só, agora vamos ver aqui uma sequência de versículos dos eleitos. A eleição, o povo de Deus, repito, para ficar bem nítido na tua mente. O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É todo aquele. Quem é que faz parte? Quem é que pode se denominar povo de Deus? Filhos de Deus. Todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Seja ele judeu ou gentio. Jesus apagou os pecados de que povo? Judeus e gentios. Por quê? Todos estavam mergulhados no pecado. Jesus morre e ressuscita para salvar o seu povo. Beleza? Calma. Eleito é todo aquele cujo nome estava escrito no livro da vida, ou Biblos, Zoé, vem do grego, livro da vida, Biblos, Zoé, livro da vida. Agora, Efésios capítulo 2, olha que sequência de versículo que fala que Jesus morreu por este povo. Que povo? Judeus e gentios. Por toda a humanidade? Não, pelo seu povo, judeus e gentios. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Presta atenção nessa aula que Paulo deixou para a igreja de Éfeso, que também serve para nós nos nossos dias. Olha o povo de Deus aqui. Portanto, lembrai-vos de que no passado vós, gentios, por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, judeus, feita pela mão de homens. Olha que maravilha essa passagem. Estáveis naquele tempo sem Cristo, gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa que foi dada aos judeus, sem esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, foi feito o ajuntamento de judeus e gentios, formando um só povo. A igreja, os eleitos, os predestinados, os escolhidos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, gentios, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Os gentios se aproximam de Cristo, vêm para Cristo. 14. Pois Ele é a nossa paz. Olha só, judeus e gentios não estavam mergulhados no pecado. Jesus teria que apagar, que remir, que tirar o pecado desse povo. Que povo? Judeus e gentios. Pois Ele é nossa paz. De ambos os povos fez um só. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10.
todos estavam mergulhados, depravados no pecado, tanto judeus e gentios. E nesse todos ali estava o povo de Deus, ali estavam os eleitos, ali estavam os escolhidos, ali estavam os predestinados para a vida eterna. E Cristo morreu e ressuscita, derrama seu sangue para remir, separar, salvar, aperfeiçoar o seu povo. Que povo? Que saiu daqui, ó. Pois ele é nossa paz, de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. 15. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças em si mesmo, criados dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. Criado dos dois, gentil e os judeus, ele fez uma nova criatura, tanto nos judeus como nos gentios. Aí sim, formou povo de Deus. Povo de Deus não foi exclusividade, né, dos judeus. Não, povo de Deus, segundo a visão de Paulo, veio dos judeus e dos gentios, porque já estavam escolhidos, os seus nomes já estavam escritos no livro da vida. Povo de Deus, todo aquele que teve o nome escrito no livro da vida, seja judeus ou gentios. Você pode refutar? E pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, o seu povo, com Deus em um só corpo, tendo por ela destruída a inimizade. A lei foi dada para os judeus, meu irmão. Mas aqui não cabe, não foi por causa da lei. Foi por causa do pecado de Adão, da desobediência. Todos estavam mortos espirituais, todo o seu povo. A humanidade, dentro da humanidade, estava lá o povo de Deus, os eleitos. E pela cruz reconciliamos aqui, 17. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavas longe e também para vós os que estavam perto. Longe, gentios, perto, judeus. 18, vamos até o 22. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito, por meio de Cristo, ambos, judeus e gentios, o povo de Deus, a igreja, os eleitos, os predestinados, os escolhidos, antes da fundação do mundo, aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. 19. Assim, não sois mais estrangeiros, gentios, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gentios, está se referindo aos gentios, não são mais estrangeiros, mas agora, pelo sangue de Cristo, porque os nomes deles também estavam escritos no livro da vida, pois dos gentios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Olha o que é que Paulo fala lá em Romanos. Pedra de esquina. Por que não creram? Por que esses creram? Foram destinados, predestinados. Seus nomes, escritos no livro da vida, nasceram para crer e serem salvos. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. E o 22, ele diz: no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, toda a humanidade teve seu espírito aperfeiçoado? Não. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. E de onde veio o povo de Deus? Só dos judeus? Não. Gentios? Também não. De onde? Judeus e gentios. Ali estava, né, a semente, tanto nos gentios como nos judeus, a semente dos eleitos, a semente dos predestinados, a semente dos escolhidos, que um dia iriam nascer, né, já destinados para a vida eterna. Outra observação aqui.
toda a humanidade, né, estava morta espiritualmente diante de Deus, mergulhada no pecado. Aí você vê essa bênção aqui que Cristo fez tanto nos judeus como nos gentios. Por quê? Porque toda a humanidade estava mergulhada, né, nos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 11. Olha o 9. O 9 ele diz, aqui, ó, então somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, gentios, estão todos debaixo do pecado. 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, nem judeu, nem os que guardavam a lei, e nem os que não guardavam a lei. Nenhum era achado justo, nem um sequer dentre milhões da humanidade, dentro de toda a humanidade no tempo de Paulo. Até hoje é assim. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, nem judeus que guardavam a lei e o sábado, e nem os não-judeus, né? Os gentios que nem guardavam a lei. Não há quem busque a Deus, nem no sábado, e nem aqueles, e nem os gentios. Que mais? Agora, o versículo 23. Olha o versículo 23 do mesmo capítulo. Porque todos pecaram, judeus e gentios, em Adão, e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Todos. Aqui, nesse todos aqui, estavam os escolhidos, os eleitos, os predestinados, no mesmo grupo de pecadores, de afastados da presença de Deus. Mas o plano de Deus né, o propósito de Deus era que Cristo morresse, derramasse o seu sangue ressuscitado pelos seus escolhidos, dentre os judeus e dentre os gentios. E isto aconteceu de fato e de verdade na cruz do Calvário. Outra observação aqui. Sim, capítulo 5 de Romanos, olha só, capítulo 5, versículo de número 12, diz, portanto, assim como o pecado, presta atenção aqui, aos meus amados irmãos da graça, presta atenção, Jesus não morreu para tirar o pecado só dos judeus, não, ele morreu para tirar o pecado do seu povo, dos eleitos, dos predestinados, dos escolhidos, presta atenção aqui, ó, portanto, assim como o pecado de Adão entrou no mundo por um só homem, Adão entrou no mundo por toda a raça humana, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Presta atenção, não, o que passou, você pode alegar, não, irmão Van, cuidado aí, o que passou a toda a humanidade foi a morte adâmica. Opa! A Bíblia diz duas coisas, pecado, portanto, como o pecado, a desobediência, se afastaram da glória de Deus. Pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte. Duas coisas, pecado e morte. A consequência do pecado, a morte física. Então o homem herdou estas duas bênçãos, pecado e morte física. Jesus morreu para remir, salvar, libertar os eleitos dentre os judeus e os gentios. Beleza? Agora, Deus deu vida a todo ser humano. Aí você começa agora a clarear a mente de Cristo. Deus deu a vida a todo ser humano. Eu respondo a você, não. Todos os espíritos, depois de 70, foram aperfeiçoados. Eu respondo, não. Aí eu respondo, eu lhe digo, somente aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, seja judeus ou gentios. Aqui,
Deus deu vida. Deixa eu tomar um golinho de água. Um golinho de água. O assunto tá bom. Pena que muitos irmãos, mesmo sendo da graça, que dizem ter a mente iluminada, a mente de Cristo, né? Mesmo dizendo tudo isto, um espírito aperfeiçoado e tal, não tem um entendimento, ou seja, são bitolados, me permita essa expressão, bitolados, ou seja, acreditam no que aquele diz, acreditam no que aquele diz, o que aquele diz eles acreditam, eles não buscam informações, muitos deles não creem no que está escrito. Eu estou falando aqui e eles estão negando o que o texto diz. Adão pecou, né? Eu já nasci em pecado. Agora, Jesus tirou o meu pecado, porque eu sou um eleito, um escolhido, um predestinado. Creia você, meu irmão, ou não, eu creio que eu sou um escolhido, fui um predestinado, sou um eleito. E quando eu tombar aqui, eu vou herdar a vida eterna, vou entrar na cidade pelas portas. Meu espírito já está aperfeiçoado. Agora, isto aqui é doutrina, doutrina. E você não pode desperdiçar este conhecimento. Aqui, ó, toda a humanidade estava morta espiritualmente, né, diante de Deus, mergulhada no seu pecado. Você viu aí? Deus deu vida a todo ser humano? Eu respondo para você, não. Todos os espíritos depois de 70 foram aperfeiçoados? Não. Todo ser humano herdará a vida eterna? Não. Todo ser humano todo é filho de Deus? Não. Efésios capítulo 2. Só os eleitos, só os que foram predestinados para a salvação. Efésios capítulo de número 2. Preste atenção aqui, ó, versículo 1 ao 6. Você vai começar a definir o povo de Deus. Eleitos, predestinados, né? Os que herdaram e os que herdarão, que somos nós, a vida eterna. Todos? Não. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Todo judeu, todo gentil. Ele, Cristo, vos deu vida e vida eterna. Estando vós mortos espiritualmente nas vossas transgressões e pecado. Tanto os judeus como os gentios estavam mortos em pecados, delitos, espiritualmente falando. Estavam mortos, todos. Ele vos deu vida, a todos, vamos ver se foi a todos. Nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Nos filhos que age, ou seja, agora, certo? O pecado, a desobediência está agindo nos filhos da desobediência. Ou seja, nos dias de Paulo, havia também, mesmo depois da cruz, filhos da desobediência. 3, entre os quais todos nós também antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Ou seja, os filhos de Deus, e aqui não filhos de Deus, filhos da ira, vasos preparados para a perdição. Certo? Os filhos de Deus, eleitos, nós também andávamos, não anda mais, né? Estávamos na desobediência, em pecado, não somos mais desobedientes, não temos mais o pecado de Adão em nós. Não, o nosso espírito ressuscitou. Calma, só dos eleitos, só dos predestinados, só dos escolhidos
seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos por natureza, filhos da ira que sucumbiu no ano 70 com a grande tribulação. Assim como os demais. 4. Vou fechar isso aqui. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou os eleitos, todo mundo eleito, todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados do mundo todo, seja ele gentil ou judeu. Nos amou. 5. Estando nós ainda mortos espiritualmente, em nossos pecados de Adão, deu-nos vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, ele nos deu vida, tirou, nos ressuscitou. Olha o que ele fez com os eleitos, escolhidos, e nos ressuscitou na cruz, juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo fez isso, nos ressuscitou. Ressuscitou a toda a humanidade? Lógico que não. Óbvio que não. Claro que não. Por quê? Porque Paulo disse que ele ressuscitou os eleitos, os escolhidos, só os que estavam predestinados, tanto dos judeus como dos gentios, mas a outra parte da humanidade eram chamados de filhos da desobediência, ou seja, não vão herdar a vida eterna, não foram ressuscitados, não tiveram seus espíritos aperfeiçoados, só foram ressuscitados, só tiveram seus espíritos aperfeiçoados, só tiveram a compreensão da graça poderosa de Cristo Jesus, do evangelho poderoso da graça de Cristo Jesus, só tiveram esta compreensão somente os eleitos, escolhidos, os predestinados, ou seja, todo aquele que um dia teve seu nome escrito no livro da vida. Importante que eu vou falar aqui para você. Quem são os eleitos? Quem é o povo de Deus? Quem são os filhos de Deus? Você agora já consegue discernir nitidamente dentro das Escrituras quem é o povo de Deus, quem são os eleitos e quem são os filhos de Deus. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Aqui, ó, muito importante o próximo estudo. Você não perca, ajuda teu irmão, vai aí, deixa o like, compartilha. Você que está me assistindo, se inscreva neste canal, dá uma força aí ao teu amigo, irmão Van, aqui de Cabedelo, da Paraíba. Próximo estudo importantíssimo, você não pode perder. Olha só para o próximo estudo. Aquele que não teve o seu nome, escrito no livro da vida, não herdará em espírito a vida eterna em Cristo Jesus. Por que eu disse em espírito? Porque não é a carne que vai herdar a vida eterna. A transformação foi feita no Espírito. Ele nos deu vida e nos ressuscitou. E nos aperfeiçoou. Vou mostrar isso lá em Hebreus, que o nosso Espírito, Jesus apagou, pagou, não temos dívida com Deus nenhuma. Jesus apagou, aniquilou os nossos pecados e ressuscitou o nosso Espírito. Ou seja, então, aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida, não herdará a vida eterna. Antes de 70, não teve seu nome escrito da vida, não herdou a vida eterna. Durante 70, o ano 70, não teve seu nome escrito da vida, não herdou a vida eterna. E depois de 70, irmão Van, tudo foi aperfeiçoado? Não.
Depois de 70, continua a mesma sentença. Não teve seu nome escrito no livro da vida, não herdará a vida eterna em espírito. Ou seja, não terá o seu espírito aperfeiçoado. Não perca esse estudo, muito importante, principalmente aos irmãos, aos meus amados irmãos da graça de Deus. Amém? Deixa teu like, aperta aí o sininho das notificações. Não é inscrito? Se inscreva no canal, dá uma força ao irmão Van para a glória de Deus. Amém? Um estudo muito, muito importante para nós. Paz do Cristo eterno.